Olá, boa noite. Vamos a mais um relato do canal Histórias que a Vida Conta. A história de hoje é fato real que houve no Brasil, São Paulo, Vale do Paraíba, a Revolução de 1932. Uma história não tem muita fantasia, é uma história que vamos falar resumidamente, fatos curiosos desta revolução, não são muitos, e nós vamos falar, o que houve. Esta guerra é conhecida como a Guerra Paulista. Ela aconteceu em pleno governo ditatorial de Getúlio Vargas. E a causa dela, segundo dizem, foi uma manifestação que houve em São Paulo devido à insatisfação com o governo Vargas, que havia recebido apoio dos paulistas, cafeicultores, para derrubar o presidente Washington Luiz, e não estava mais respondendo à altura deles, Então houve uma manifestação, e nessa manifestação alguns jovens morreram baleados, dando origem à sigla MMDC, em muitos monumentos aí por São Paulo afora, que nada mais nada menos são a sigla dos nomes Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza Antônio, Américo Camargo de Andrade. Foram os jovens que morreram e deram origem à Revolução de 32, que se iniciou em 9 de julho e foi até 27 de 10 de 1932. O comandante de São Paulo foi o governador Pedro Toledo de Herculano Carvalho, que foi o comandante de São Paulo, que estava no governo, e ele era o comandante da Polícia Militar, naquela época Força Pública, Já o comandante da parte federal foi Aurélio de Góes Monteiro. E eles lutaram bravamente um contra o outro, junto com os soldados. As batalhas mais fortes aconteceram no Túlio Mantiqueira, onde muitas pessoas morreram. O Túlio Mantiqueira era a divisa do estado de São Paulo e pertence ao município de Cruzeiro e um pouco ao município de Passa Quatro, Minas. Minas vinha com suas forças policiais, militares, a todo vapor contra os paulistas e se encontraram ali, no Túlio Mantiqueira. Houve uma brava resistência dos paulistas e também dos mineiros, cada um defendendo seu ideal nesse túnel. Eles ficaram ali trocando tiro, bomba, horas e horas. E segundo relato dos mais antigos, Cruzeiro chegava a ter cheiro de carniça, vamos dizer a verdade, de pessoas mortas em decomposição, de soldados que morriam em combate no alto do túnel da Mantiqueira, e o vento levava aquele mau cheiro para a cidade de Cruzeiro. Cruzeiro teve um filho da cidade como comandante das forças paulistas, que era o capitão Freita Novaes Neco, o capitão Neco, que lutou contra os federais entre o Túlio Mantiqueira e a Vila Queimada em Lavrinhas. Esse homem, esse bravo comandante, esse bravo soldado, no fim de tudo, quando eles estavam cercados, porque era impossível São Paulo ganhar se o governo federal tinha 100 mil homens e os paulistas 10 mil homens. Então muitas curiosidades surgiram nesta guerra. Nesse caso dele, no final de tudo, esse homem ficou sem munição, cercado pelos exércitos do governo Vargas. Alguns se renderam, mas ele sacou da espada e partiu para cima de um grupo de soldados do governo
dizendo: um paulista morre, mas não se entrega, e eternizou esta palavra. Hoje Cruzeiro tem nome de ruas com seu nome, em homenagem, mas muita gente não sabe quem foi ele, né? E hoje o nosso objetivo é explicar. Ali em Cachoeira Paulista, houve o primeiro bombardeio no Brasil, usando aeronave, que levou ao suicídio de Santos Dumont, em Santos. Ele estava hospedado em Santos, era uma pessoa muito inteligente, era um homem sem família, mas muito inteligente, e já sabia que seus aviões haviam sido, sua invenção havia sido usado para matar pessoas, coisa que ele não queria, e há relatos de que ele sofria de depressão. Ele também inventou o relógio de pulso, né? E dizem que do hotel que ele estava, ele viu também combates, porque vinham chegando os gaúchos ali. Os gaúchos acostumados à luta, à guerra, a matar, já nos seus status, né? Havia briga com os índios, briga com muita gente lá, né? Pessoal da fronteira. Vieram com tudo, claro, porque não estavam errados, porque Getúlio Vargas era de lá e eles estavam apoiando o filho do Estado, né? E ali não houve muito trabalho, logo os paulistas se renderam para que não houvesse um grande derramamento de sangue, porque eles vinham vindo do Rio Grande do Sul descansado, dormindo em navios, alimentado com armas. E houve uma curiosidade, disse que um piloto foi e também não aceitou aquilo e jogou um avião paulista em cima de um dos navios dos gaúchos, conseguindo finalizar a sua vida e a vida das pessoas que vieram para matar os paulistas naquele navio, naquele barco, mas ele também perdeu a vida. E Santos Dumont se enforcou. Ao saber de tudo isso, ao ver tudo isso, cometeu suicídio. É uma das curiosidades que a Revolução causou. Em São Paulo chegaram a criar uma moeda corrente, aqui dentro do estado, e as lutas aconteceram no Túlio Mantiqueira, no Morro Frio, entre São José do Barreiro e Areias, na Fazenda Santa Rita, Morro do Paredão, Queluz. Todos esses lugares aí teve intensos combates entre as tropas de São Paulo e as tropas federais. Se diziam que esta guerra era uma guerra contra os cariocas, né? Na época o estado da Guanabara, mas não era não. É que a capital federal era no Rio de Janeiro. Então, obviamente que as tropas que iam defender o presidente Vargas vinham de lá, do Rio de Janeiro, e se confundiu isso durante muito tempo. Na verdade, muitas pessoas lutaram essa guerra e nem sabiam por que estavam lutando, né? É porque iam, eram obrigados, né? Na verdade, paulistas ricos perderam muito o privilégio, o seu poder político no governo Vargas. Então, houve esta revolução, que depois se tornou uma revolução constitucionalista, porque Vargas prometeu fazer a Constituição que trouxe os direitos trabalhistas, o direito de voto, muitas outras coisas. É claro que isso não foi cumprido logo depois que ele fez, né? Imagine naquele tempo que a maioria das pessoas era analfabeto e tinha medo dos poderosos, iam buscar seus direitos. Na verdade, os direitos começaram a se buscar depois dos anos 80, 90 para frente, né? Porque as pessoas ficaram mais sábias quanto aos seus direitos. Mas foi uma Constituição boa. E houve
ocorridos nesta Guerra Paulista aí. Dizem que morreram durante essa revolução Morreram durante essa revolução 1970 pessoas. Não, morreram nessa revolução 934, são os números oficiais. Estima-se que foram 2.200 pessoas que morreram nesta guerra, né? Claro que talvez até mais. Não tinha como São Paulo vencer, porque o governo federal tinha 100 mil soldados e nós aqui de São Paulo tinha 10 mil. Mas foi uma luta muito feroz, onde na época as pessoas falavam que era irmão matando irmão. Uma coisa que os paulistas inventaram para driblar aí os federais é a matraca, né? Matraca, muita gente via os outros falavam antes, né? Fecha a boca, sua matraca. Mas não sabia o que estava falando. Matraca é uma falsa metralhadora que faz barulho, mas não tem bala, não tem munição. Eles inventaram isso para poder intimidar os soldados do governo federal durante o combate, né? Que disparava aquilo, mas era só barulho, não saía tiro. Só que era o moral que estava sendo afetado, né? Pessoa metralhadora era uma arma bem desconhecida, bem perigosa e assustou muito as tropas federais. A matraca. Também houve um ocorrido que foi me relatado sobre aviões, né? Que um certo trabalhador estava trabalhando na estrada no Morro Frio, arrumando a estradinha lá, coitado, com uma enxadinha. Veio um aviãozinho, ele foi ver, os caras jogou uma bomba e estraçalhou um pobre trabalhador sem motivo nenhum. Provavelmente era um avião do governo federal, né? Um homem com uma enxada na mão, né? Morreu assim, porque ninguém conhecia avião naquela época, curioso, querendo ver aquilo. Ninguém sabia que usavam aviões para jogar bomba, né? Mas já estavam usando. E houve muitos ocorridos, né? Dizem que eles faziam assim, passavam, né? Usavam muito cavalo. Passavam numa fazenda, pegavam os cavalos e ia embora. Ninguém podia falar nada. Deixava na outra, que estava cansado, pegava do outro, passava nas casas, as pessoas davam tudo que tinha para eles comer e eles iam seguindo, né? Assim foi o tempo difícil, 87 dias de sangue, tiro, para dar origem à Constituição, né? E à eleição, né? Que mesmo assim manteve Vargas no poder, já que o povo também gostava dele, né? Com toda certeza. E aí é um capítulo triste da história do Brasil. Eu trouxe aí há dias atrás a história da cruz, né? Que é da época dessa revolução, né? A cruz mal assombrada. Mas agora a gente está falando da parte humana, né? O Tratado de Paz foi assinado na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo, entre esse comandante Góes Monteiro e os comandantes de São Paulo. Foi feito o acordo de paz. Um grupo de soldados do Mato Grosso que vinha vindo para lutar contra os paulistas aqui, e um grupo que ia indo encontrar também com eles, de soldados de São Paulo, ao perceberem que a polícia de São Paulo, Força Pública, já estava sob novo comando e a ordem era parar o trem e prender todos
Em Campinas, eles saltaram do trem em movimento e fugiram. E os homens, os policiais que estavam ali, nada fizeram porque eram amigos, né? Não cumpriram a ordem de prendê-los, apenas deixou eles ir embora. E eles entenderam que não ia mais vencer essa batalha, né? Então, fica aí, né? Esse triste relato da história do Brasil, né? Há também uma reportagem com um brasileiro que já faleceu, morava em São José dos Campos, um senhor que lutou no Morro Frio, e ele disse em uma entrevista uma coisa só: a guerra é um monstro que passa sobre você como um trator, te destrói pelo resto da vida. Você tem que ter muita cabeça, muita tranquilidade para poder sobreviver. Ele relatou os dias que viveu no Morro Frio como isso, como um monstro. Passou sobre ele, sobre seu coração, sobre sua alma, certamente de tanta coisa que viu e que lutou nesse morro, né? Então, muito boa noite, muito obrigado. É um resumo bem simples, não é assim nenhum documentário, mas traz coisas que às vezes as pessoas não sabem, né? Ou está caindo no esquecimento. Como a cidade do Vale do Paraíba, Cachoeira, que sofreu o bombardeio, o caso do suicídio de Santos Dumont e o Bavião, desse senhor Capitão Neco. Tem também o caso de um lavrador em Cunha, que ele foi torturado, queimado vivo com água quente pelos federais, mas não contou aonde estavam os paulistas. Ele se chamava Paulo Virgílio, deu origem ao nome de uma rodovia dessa cidade de Cunha. Mas foi assim, intensos combates em toda São Paulo. E não teve um desfecho muito bom para São Paulo, mas combinou com um futuro melhor para o Brasil, sim. Muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso. Peço que assistam o vídeo, curtam, dê o joinha, me siga no canal. E boa noite, bom descanso, Deus nos abençoe.